Fala galera, professor Leandro na área. Dando continuidade aos nossos estudos sobre os processos de eletrização, tá? Hoje vamos falar sobre o processo de eletrização por indução, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem, o processo de eletrização por indução, para início de conversa, necessita de um corpo eletrizado e um corpo neutro, certo? Esse corpo eletrizado, ele pode ser ou condutor ou isolante. O que isso significa dizer? Se ele for condutor, ele é um bom condutor de eletricidade. Ele permite que os elétrons passem por ele com uma certa facilidade. Se ele for isolante, ele já é um material que não permite essa movimentação dos elétrons tão livremente, tudo bem? Ele não quer dizer que ele é um corpo isolante e não permite passagem de elétrons, tá? Ele permite, só que com uma certa dificuldade. No processo de eletrização por indução, não vai haver contato direto entre os corpos, tá? Eletrizado e neutro, que aqui nós vamos chamar o corpo eletrizado de indutor e o corpo neutro de induzido, certo? Então, na eletrização por indução, para a gente poder fazer essa eletrização por indução, eletrizar um corpo, a gente vai seguir 4 passinhos bem básicos. Bora ver o primeiro. O primeiro passo é aproximar o corpo carregado, tá? O corpo indutor do corpo neutro, que aqui a gente vai chamar de induzido. Então, nós temos aqui, eu vou dar esse exemplo com o corpo carregado positivamente, mas ele também pode ser negativamente carregado, tá? É só para efeito de explicação mesmo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um corpo carregado positivamente, certo? Num primeiro momento, a uma certa distância de um corpo neutro. Ah, Leandro, mas está aparecendo prótons e elétrons. Tu não pode esquecer que um corpo neutro é aquele corpo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por exemplo, aqui nós temos 5 prótons e 5 elétrons. É um corpo neutro, tudo bem? Então a gente vai aproximar esse corpo indutor do corpo induzido. Quando nós aproximamos o corpo indutor do induzido, vai acontecer um deslocamento de cargas aqui nesse corpo, no nosso corpo induzido, no nosso corpo neutro, certo? As partículas dentro deles começam a se organizar. É um processo que eu chamo de polarização de cargas. Quanto mais próximo o nosso corpo indutor estiver do induzido, mais separadas essas partículas vão ficar, tá? E o que é esse polarizar? É ter elétrons para um lado e prótons de outro, tá? Os prótons eles não se deslocam, mas para efeito de explicação, pode dizer que os prótons vão se reorganizar também, tá? Então o que acontece? Como aqui nós temos um corpo carregado positivamente, a tendência dele é influenciar, é induzir esse corpo neutro, tá? Ou as partículas dentro dele a se separarem. No caso, se ele é positivo, ele vai atrair negativo, o princípio da atração e repulsão, né? Aí percebe que aqui a gente começou a ter uma certa organização, mas não foram todas as cargas, tudo bem? No último passo, bem aqui, olha só, nós vamos atrair bem mais elétrons. Por quê? Presta atenção que eles não se tocam, né, os dois corpos. Não, eles não se tocam. Bem aqui, ele está no limite, mas eles não vão se tocar, tudo bem? Não há contato físico entre os dois corpos. E as partículas, elas vão sofrer a ação de uma força elétrica, uma força eletrostática muito intensa, fazendo que, ó, eles polarizem. Foi a palavra que eu disse ainda há pouco para vocês. Que é polarizar, separar, né, em polos. Um polo positivo e outro negativo. Imagina como se fosse tua pilha, né? Então, galera, os prótons atraem os elétrons e repelem os outros prótons. Os prótons não se movimentam, mas para esse exemplo eu estou dizendo só para fixar que tu pode imaginar esse deslocamento de ambas as cargas, tudo bem? Então, quando tu aproxima, sem que haja contato, você está polarizando certas partículas. E se você pegar essa barra e voltar, tá? Afastar ela novamente, essas cargas que estavam polarizadas, elas voltam a ficar embaralhadas, tá? Desorganizadas, entre aspas, dentro do corpo induzido. Então, aproximou, polarizou, afastou, despolarizou e ele volta ao normal. Em nenhum momento, esse nosso corpo induzido ele ficou eletrizado, porque se a gente prestar atenção, ele continua com a mesma partícula, o mesmo número de partículas elétricas, né? Tanto positivas quanto negativas. Isso é polarizar. O primeiro passo é polarizar. Bora para o segundo passo.
E o segundo passo, gente, ele consiste em colocar um aterramento no corpo induzido enquanto o mesmo estiver sob influência do corpo indutor. Então é basicamente assim. Você tem o corpo indutor, tem o corpo induzido, aproximou o corpo indutor do induzido, polarizou as cargas, e aqui vai acontecer a magia. Você vai colocar um aterramento. O que é esse aterramento? Aterramento, gente, pode ser um fio, pode ser uma pessoa, tá? Pode ser um corpo qualquer que vai entrar em contato direto com o nosso corpo induzido, tá? Mas não importa se esse corpo aqui, esse aterramento está carregado ou não. Ele só vai servir de contato momentâneo, certo? Então, esse aterramento ele vai servir de entrada ou saída de elétrons no corpo induzido, sempre dependendo da carga que o indutor tiver. Por exemplo, aqui o nosso corpo indutor ele é positivo, né? Ele tem cargas positivas, tem excesso de prótons. Então, a tendência é esses prótons atraírem pelo aterramento elétrons para o corpo induzido. Então, os elétrons vão entrar. E o que vai acontecer? Opa, chegou um elétron. Ele vai tentar se anular com um próton. Bora imaginar assim. Então, ó, um próton anula um elétron, né? Então, aqui, quando a gente tiver um corpo indutor positivo, a tendência dele é fazer com que, pelo aterramento, seja atraído elétrons até o corpo induzido. Entrou elétrons, aí bora imaginar que vai anular um próton. Esse processo vai se repetir milhares de vezes, porque não é só uma partícula que entra, são várias. Então entrou outro elétron, opa, chegou no corpo induzido, ele anula um próton. E o que vai acontecer? Tu começa a ter um excesso de cargas. Percebe que aqui ó, nós temos 3 elétrons, e esses 3 prótons, desculpa, e esses 3 prótons vão anular esses 3 elétrons aqui. E tu vai ficar com excesso de 2 elétrons, né? Teu corpo já começa a ficar carregado. Porém, se você afastar o corpo indutor, essas cargas que tinham acabado de entrar, elas já não vão estar sob a mesma influência, né, do corpo indutor. Então a tendência delas é voltarem pelo mesmo aterramento, certo? E você volta a ter aquele corpo polarizado, aquele corpo com a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Isso não é interessante para eletrização, tá? Lembra que a gente está querendo eletrizar e não polarizar. Então, para que serve o aterramento? Basicamente, o aterramento serve como caminho para a entrada ou saída dos elétrons no corpo induzido, tá? Essa entrada ou saída depende do corpo indutor. Se o corpo indutor for positivo, os elétrons entram no induzido pelo aterramento. Essa setinha vermelha, né? Se tu voltar, não esquece, se tu voltar ao corpo indutor, essas partículas elas retornam para a terra, para o corpo que fez o contato. E se o corpo indutor for negativo, os elétrons saem do corpo induzido, né? Porque seria o exemplo de menos repele menos, então em vez dos elétrons entrarem, eles iriam sair naturalmente. Da feito que você afastasse o corpo negativo, os elétrons retornariam. Tudo bem? É meio complicadinho de início, mas vocês com a prática vão ver que é bem tranquilo esse processo. Só que tem que prestar muita atenção nos passos. Então bora para o terceiro passo. Eletrização por indução. Terceiro passo, você vai retirar o aterramento do corpo induzido enquanto o mesmo corpo estiver sob a influência do corpo indutor, ou seja, quando o corpo indutor estiver próximo do corpo induzido. Então, repetindo, para não esquecer, corpo carregado, corpo neutro, aproximou, polarizou, colocou o aterramento, os elétrons, nesse caso aqui, como o corpo indutor é positivo, ele vai atrair, ele vai fazer que elétrons entrem no corpo induzido, fazendo com que você tenha excesso de carga negativa. Então, nesse momento, enquanto o corpo indutor estiver influenciando o induzido, você vai cortar o aterramento, vai retirar o aterramento, para as partículas não voltarem, certo? Aí o que vai acontecer aqui, ó? Esses 3 prótons vão anular esses 3 elétrons, e você vai ter um excesso de 2 elétrons aqui, né? Esse corpo vai ficar negativamente carregado. Tá? Esse procedimento fará que o corpo induzido fique com excesso de carga, porque as cargas que entraram não vão ter como fugir. Então é muito importante aproximar, aterrar e retirar o aterramento. Isso é momentâneo mesmo, gente. É questão de instantes. Esse teu corpo induzido ele já fica eletrizado. Só basta você tirar o aterramento para as cargas não terem para onde voltar, tudo bem? E o quarto passo
tá? Afasta-se o indutor do corpo induzido e ao final do processo de eletrização, ambos os corpos ficarão carregados, tá? Com sinais opostos sem que ambos se toquem, tá? Ao final do processo, ambos os corpos estarão carregados com cargas de sinais contrários. Bem tranquilo. Tu pode fazer esse treino também, um esqueminha com o corpo indutor negativo. Aí, no caso, o que aconteceu? O corpo indutor negativo ele ia repelir os elétrons e ia fazer com que aqui, nesse corpo induzido, ao final do processo, ficasse apenas prótons. Aí eles ficariam também com sinais opostos. Então, vamos de exemplo, galera. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado tanto na eletrização por contato quanto na eletrização por indução é o fato de que, em ambos, torna-se necessário manter um contato direto entre os corpos? Não, gente. Lembra que só no contato precisamos de um contato direto. Em indução não haverá contato entre os corpos que estão interagindo. A. Tá errada. B. Deve-se ter um dos corpos ligado temporariamente ao aterramento? Também não. No contato, certo? Não precisa de aterramento. Esse, entre aspas, aterramento, né? Essa ponte para entrada e saída de elétrons é diretamente entre os corpos, certo? Na indução, a gente já precisa do aterramento, que é o terceiro corpo. C. Ao fim do processo de eletrização, ambos os corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos? Não, sinais opostos apenas na eletrização por indução, como a gente acabou de ver. Na eletrização por contato, sempre vão ser sinais iguais, então a C de churrasco, que triste, está errada. D. Um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente? Sim, galera, D de Deus, né? Nós precisamos que pelo menos um dos corpos esteja eletrizado para poder haver interação, né? Troca de carga entre os corpos. Então a D é correta, bora ver aí só para não deixar passar batido. Para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores? Claro que não, gente. Não precisa ser um bom condutor. Facilita, facilita, mas não necessariamente não precisa ser bom condutor. Galera, muito obrigado. Continue estudando, fique aí com a gente. Próximas aulas a gente já vai falar sobre lei de Coulomb e física ao poder.